Galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo iremos falar como foi a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, teve a grande vitória do Cruzeiro 2-1 para cima do Red Bull Bragantino. Aliás, essa vitória do Cruzeiro contra o Massa Bruta fez o Cruzeiro entrar no G6 do Campeonato Brasileiro e ficar apenas um ponto atrás do São Paulo, que abre o G4. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos. Já o Red Bull Bragantino despencou para a 10ª posição. Na Fonte Nova, o Bahia perdeu 2-1 para o Cuiabá. O resultado tirou o Bahia do G4 e fez o Cuiabá manter uma distância ali da zona de rebaixamento de 2 pontos. Juventude e Atlético Mineiro ficaram no empate 1-1. O Juventude subiu para a 12ª posição com 20 pontos, lembrando que tem 2 jogos a menos, e o Atlético Mineiro com um jogo a menos caiu, para a 11ª posição. Na Neoquímica Arena, no confronto direto, de virada, o Corinthians venceu o Criciúma por 2-1 na estreia do técnico Ramon Dias. O resultado mantém o Corinthians na zona de rebaixamento, mas iguala a pontuação do Corinthians com a pontuação do Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Porém, o Corinthians não sai da zona de rebaixamento porque tem uma vitória a menos. Já o Criciúma, com a derrota, se mantém na 14ª posição com 17 pontos, 2 a mais do que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Mas é importante destacar que o Criciúma tem 2 jogos a menos. E o Atlético Goianiense perdeu em casa 1-0 para o Vasco. O resultado mantém o Dragão na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, numa situação extremamente complicada, 4 pontos atrás do Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Vasco engata mais uma vitória, a 4ª seguida, e pula para a 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos em 17 jogos. Também na rodada também foi o São Paulo que venceu o Grêmio por 1-0. O resultado fez o São Paulo entrar no G4 do Campeonato Brasileiro e mantém o Grêmio na 18ª posição na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos, lembrando que tem 2 jogos a menos e 4 pontos a menos do que o Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Curiosamente, o próximo adversário do Grêmio é exatamente o Vitória. No confronto direto pela liderança do Brasileirão, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0 e disparou na liderança do Brasileirão com 36 pontos. O Palmeiras se mantém em segundo lugar com 33 pontos. Já o Fortaleza mandou bem, venceu o Vitória por 3-1, engatou a 3ª vitória seguida e assumiu a 7ª posição com 29 pontos, ficando apenas um ponto atrás do São Paulo, que abre o G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória continua numa situação delicada no Brasileirão. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas a distância para a zona diminuiu. Nesse momento, o Vitória só está fora da zona de rebaixamento porque tem uma vitória a mais que o Corinthians. Internacional e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense, os jogos foram adiados porque o Internacional e o Atlético Paranaense estão disputando os playoffs da Copa Sul-Americana.